Monitorização hemodinâmica básica. Essa apresentação tem por objetivos revisar a definição de choque circulatório e os aspectos relativos ao diagnóstico, bem como discutir as principais formas de monitorização hemodinâmica básica e suas limitações. Definição: choque é um estado em que a circulação não é capaz de fornecer oxigênio suficiente para atender às demandas teciduais, resultando em disfunção celular. Pacientes que sobrevivem à fase inicial do choque podem desenvolver a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, que é uma das principais causas de óbito em UTI. Embora a fisiopatologia da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos seja multifatorial e não completamente definida, acredita-se que a redução na perfusão e alterações da microcirculação resultem em hipóxia tecidual, que exerce papel fundamental no surgimento e manutenção da síndrome. A monitorização hemodinâmica é necessária para avaliar a perfusão tecidual global e eventualmente regional. Postula-se que a identificação e correção precoce da perfusão tecidual seja essencial para prevenir a progressão para a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e reduzir a mortalidade. Tipos de choque. O estado de choque pode ser resultado de 4 mecanismos fisiopatológicos básicos. Redução do retorno venoso devido à redução do volume circulante efetivo. É o que acontece, por exemplo, na hemorragia digestiva e caracteriza o choque hipovolêmico. Falência da função de bomba do coração em consequência da perda de contratilidade ou arritmias. É o que acontece, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio e caracteriza o choque cardiogênico. Obstrução ao fluxo sanguíneo, que acontece, por exemplo, na embolia pulmonar maciça e caracteriza o choque obstrutivo. E a perda do tônus vascular com mal distribuição do fluxo sanguíneo. É o que acontece, por exemplo, na sepse e caracteriza o choque distributivo. Os 3 primeiros tipos de choque estão associados a estados de baixo fluxo, enquanto o choque distributivo está associado a um estado hiperdinâmico da circulação. E é importante ressaltar que o mesmo paciente pode apresentar uma combinação dos mecanismos acima. Considerações diagnósticas. O diagnóstico de insuficiência circulatória aguda baseia-se na combinação de achados clínicos, hemodinâmicos e laboratoriais. Diagnóstico clínico. O estado de choque é tipicamente associado à evidência de perfusão tecidual inadequada no exame físico. Os 3 órgãos facilmente acessíveis para avaliação clínica da perfusão tecidual são pele, que pode estar pálida e eventualmente com presença de mottling, rim com débito urinário reduzido e cérebro com rebaixamento do nível de consciência e confusão mental. Diagnóstico hemodinâmico. Do ponto de vista prático, num primeiro momento, o diagnóstico hemodinâmico de choque é baseado principalmente nos níveis de pressão arterial. Embora esteja comumente presente, é necessário enfatizar que a presença de hipotensão arterial não é necessária para caracterizar o choque. Diagnóstico laboratorial lactato. A hiperlactatemia está tipicamente presente em casos de insuficiência circulatória aguda, indicando metabolismo anormal. Embora níveis aumentados de lactato estejam classicamente associados com a fosforilação oxidativa normal e utilização inadequada de oxigênio, outros mecanismos também podem aumentar os níveis de lactato na presença de oxigenação adequada dos tecidos. Independente do mecanismo, níveis de lactato aumentados estão associados a pior prognóstico. Diagnóstico laboratorial: saturação venosa central de oxigênio. No contexto de hiperlactatemia, a saturação venosa central de oxigênio pode fornecer informações importantes acerca do balanço entre oferta e consumo de oxigênio. Valores baixos indicam oferta inadequada de oxigênio. Na prática, valores normais ou elevados de saturação venosa central de oxigênio
na presença de hiperlactatemia são de uso limitado. Como a saturação venosa central de oxigênio é um marcador sistêmico, pode haver regiões com má perfusão tecidual. Considerações diagnósticas. Nos casos de falência circulatória aguda, a tendência é que alterações do exame clínico estejam associadas à hipotensão e alteração dos níveis de lactato e saturação venosa central de oxigênio. A alteração isolada de algum dado clínico ou laboratorial não é suficiente para caracterizar o choque. A identificação do principal mecanismo responsável pelo choque, hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo ou distributivo, é essencial para o manejo adequado do paciente. Dados da história, exame clínico e exames laboratoriais usualmente são suficientes para identificar a causa e tipo de choque. Entretanto, em situações mais complexas e pacientes com múltiplas comorbidades, a causa e tipo de choque podem não ser evidentes e uma monitorização mais detalhada é necessária. Quando for necessária uma avaliação hemodinâmica mais detalhada, a ecocardiografia é a modalidade inicial preferida. As informações são obtidas rapidamente, usualmente em menos de 2 minutos, mesmo quando coletadas por profissionais com treinamento básico em ecocardiografia. A avaliação da função cardíaca, débito cardíaco e pré-carga constituem uma forma de monitorização mais avançada, que ajuda na melhor caracterização do choque, na escolha do tratamento e na avaliação da resposta ao tratamento. Monitorização hemodinâmica básica. A monitorização básica do paciente grave envolve pelo menos o exame clínico, a monitorização eletrocardiográfica, a oximetria de pulso e a medida da pressão arterial. Com essas variáveis é possível extrair dados importantes que servem à monitorização hemodinâmica básica. Avaliação clínica. A monitorização clínica se dá principalmente por meio da avaliação seriada do nível e conteúdo da consciência, o volume de diurese e da perfusão cutânea. Entretanto, deve-se ressaltar que a presença das alterações descritas acima são pouco específicas e não se devem exclusivamente à hipoperfusão tecidual, principalmente se encontradas de forma isolada. Na avaliação da perfusão cutânea, é possível a utilização de métodos ópticos e avaliação de gradientes de temperatura entre regiões do corpo, e elas se constituem uma forma de avaliação, mas são pouco práticas. O tempo de enchimento capilar e a avaliação do Motley Score são facilmente obtidos à beira-leito. O tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos é considerado normal. Tempo maior que 4,5 segundos pode estar relacionado à hipoperfusão e maior chance de piora das disfunções orgânicas. O Motley Score recebe pontuação de 0 a 5. Quanto mais elevada a pontuação, maior a mortalidade. Monitorização eletrocardiográfica. A despeito da possibilidade de alguns monitores sugerirem o diagnóstico de arritmias complexas, isquemia miocárdica e prolongamento do intervalo QT, na prática, a monitorização eletrocardiográfica visa principalmente a vigilância da frequência e ritmo cardíaco. A frequência cardíaca é um importante determinante do débito cardíaco e, consequentemente, da perfusão tecidual. O débito cardíaco depende do produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Os mais usados são os cabos de monitorização de 3 ou 5 vias. A vantagem do de 5 vias é a possibilidade de monitorizar mais derivações, principalmente a derivação V1, que permite uma análise mais detalhada de algumas condições. Embora a monitorização eletrocardiográfica permita a identificação de algumas arritmias e alterações do segmento ST, o diagnóstico definitivo só é possível com o eletrocardiograma completo, o ECG de 12 derivações. Inversão dos conectores de eletrodos, interferências de outros aparelhos, eletrodos mal posicionados ou adaptados, tremores e outras condições comuns na UTI podem levar a distorções no traçado eletrocardiográfico. Sempre confirmar o diagnóstico com eletrocardiograma completo, ECG de 12 derivações. É importante ressaltar que uma série de situações potencialmente críticas
pode não ser detectada pela monitorização eletrocardiográfica, como IAM sem supra, hipercalemia, embolia pulmonar, etc. Oximetria de pulso. A oximetria de pulso permite a medida contínua e não invasiva da saturação de oxigênio e da hemoglobina no sangue arterial. A saturação de oxigênio é parte importante da oferta de oxigênio aos tecidos. A oferta de oxigênio depende do índice cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio, por sua vez, depende da hemoglobina. A curva de dissociação da oxihemoglobina tem um formato sigmoide. A saturação arterial de oxigênio próxima a 90% ocorre com uma pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, PO2, próximo a 60 mm de mercúrio. Então, a queda na PO2 além de 60 mm de mercúrio, o que corresponde na oximetria de pulso a uma saturação em torno de 90%, tende a produzir quedas rápidas e acentuadas na saturação arterial de oxigênio. Os principais locais usados para medida em adultos são as extremidades digitais e lóbulos da orelha. Várias situações interferem na acurácia da oximetria de pulso, como a movimentação do paciente, baixa perfusão periférica, níveis baixos de saturação, carboxihemoglobina, metahemoglobina, congestão venosa, hiperpigmentação da pele, esmaltes, vasoconstrição periférica, corantes intravasculares, dentre outros. Pressão arterial. A medida da pressão arterial tem importância fundamental para a monitorização hemodinâmica. A pressão arterial é dependente da frequência cardíaca e resistência vascular sistêmica. Por isso, alguns pacientes conseguem aumentar a frequência cardíaca e manter níveis normais de pressão arterial, a despeito de hipovolemia. A justificativa para se evitar a hipotensão é baseada no conhecimento fisiológico de que o fluxo sanguíneo é autorregulado em todas as circulações regionais, por exemplo, a circulação renal, cerebral, coronariana, etc. Se a PA cai abaixo de um nível crítico, essa autorregulação é perdida e o fluxo sanguíneo regional é comprometido. A pressão arterial médica é uma aproximação da pressão de perfusão orgânica. E para a definição de hipotensão, deve-se levar em conta os níveis basais do paciente. A pressão arterial pode ser medida de forma indireta e não invasiva, por meio da esfigmomanometria convencional ou oscilometria automática, que se encontra amplamente difundida nas UTIs em razão de sua praticidade. A medida direta e invasiva por meio de canulação arterial é mais confiável. Além disso, a curva de pressão arterial obtida permite em determinados monitores o cálculo do débito cardíaco e avaliação de fluido-responsividade. Algumas condições são indicações de medida invasiva da pressão arterial, como a instabilidade dos níveis de pressão arterial, hipotensão grave, uso de drogas vasoativas, coleta frequente de sangue arterial, uso de balão intra-aórtico e considerar também nos casos de hipertensão grave e dificuldades para se obter medidas confiáveis com métodos não invasivos. Sempre que possível, evitar nos pacientes em uso de trombolíticos, com doença vascular periférica grave, com anomalias vasculares e nos casos de falta de circulação colateral. Uma série de cuidados deve ser tomada para assegurar a confiabilidade das medidas, tanto invasivas quanto não invasivas. Tamanho e posicionamento adequado do manguito são fontes comuns de erros com medidas não invasivas. Posicionamento do transdutor de pressão e zeragem são causas comuns de erros com medidas invasivas. Além disso, conhecer as propriedades físicas do sistema de monitorização, como frequência de resposta do sistema e amortecimento, é importante para identificar fontes de erro. O conhecimento das complicações de cada método é importante para a prevenção e identificação precoce de problemas. Na foto abaixo há um exemplo de isquemia digital em consequência de uma punção radial para medida invasiva da pressão arterial. Considerações finais. É possível extrair dados hemodinâmicos importantes com monitorização convencional em pacientes críticos.
A monitorização hemodinâmica básica pode ser feita com exame clínico, monitorização eletrocardiográfica, oximetria de pulso e pressão arterial. Conhecer as limitações de cada método é fundamental para a interpretação adequada dos achados.